Olá para você que nos assiste, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 16 de agosto de 2022 e o vídeo de hoje é para falar a respeito deste livro aqui, Teogonia, de Hesíodo. Finalmente terminei de ler este livro, já tinha começado algumas vezes, parado, mas desta vez deu certo. Logo que iniciou esse ano de 2022, eu estipulei uma meta, que era ler 3 livros de meu gosto, do meu gosto. Então, dividi da seguinte maneira: em janeiro eu leria um, em julho outro, em dezembro outro. Em janeiro eu li Terapia de Guerrilha, do autor Ítalo Marcilli, gravei resenha aqui e já postei também. Agora terminei a Teogonia de Hesíodo e pretendo terminar em dezembro Os Trabalhos e os Dias, também de autoria de Hesíodo, que foi um dos contemporâneos de Homero, mas é um dos mais, que na verdade são um dos mais antigos escritores que nós temos, que suas obras chegaram até nós da antiga Grécia. Podemos falar que são as primeiras obras do Ocidente. Este livro ele é bem interessante, ele traz as origens, as genealogias dos deuses gregos. Esse livro ele tem uma característica especial, pois ele começa com um estudo do autor Jaatorrano. É um professor muito conceituado, muito famoso dentro dessa área grega, helenística aí, e ele faz um estudo no livro que consome mais da metade do livro. Então, se você for analisar, são apenas 30 páginas o livro em si, a Teogonia. O resto é o estudo que ele faz, o Jaatorrano. Então, ó, se você olhar aqui, essa parte inicial aqui, ó, ela é só o estudo. E depois você tem a Teogonia. Neste livro aqui, nessa versão que eu tenho, ela é bilíngue. Então uma página vai estar em grego, grego clássico, e a outra vai estar traduzida. E assim vai até o final do livro. Então ele é bem pequenininho. Isso não significa que a leitura seja fácil. A leitura é bem exigente. Ela está do jeito que foi escrita mesmo, em poesia. Eu acho que eu já gravei algum vídeo falando aqui que é importante quando você for ler livros clássicos que você leia desta forma, da forma como foi escrita, poética e não narrativa. Narrativa acaba sendo mais fácil o entendimento, mas não te força, não faz com que você se torne um leitor melhor. Então você, se puder optar, opte por essas versões aqui em poesia. Então este livro ele não vai tratar a respeito dos mitos gregos, ele não fala especificamente das histórias dos mitos, nem dos deuses, nada disso. Ele vai mostrar mesmo a genealogia, quem é filho de quem que nasceu de quem teve relação com quem nasceu sem relação nenhuma, quem era filho de quem e tal. E assim vai. Então ele faz essa genealogia, é uma das mais antigas que nós temos da literatura clássica. Outros autores posteriores também falam a respeito de alguma coisa e às vezes discordam alguma coisinha aqui ou ali, mas em regra é uma excelente fonte para você entender essa genealogia dos deuses gregos. Essa primeira parte do trabalho aqui do Jaatorrano que eu falei, ela é bem difícil a leitura. Eu achei muito difícil a forma como ele coloca aqui. Tem alguns vídeos dele na internet, a forma como ele explica na internet é muito mais fácil de entender, mas do jeito que ele escreveu aqui, eu achei que ficou bem complicado, bem exigente. E o livro em si dá para você ir lendo tranquilamente e dá para ir tirando as suas conclusões. Mas só para você ter uma ideia da parte do trabalho que ele faz aqui no início, do estudo que ele traz a respeito da teogonia, que aí ele vai aprofundar bastante, ele vai falar que a Teogonia não era um livro de historinha que o Hesíodo estava escrevendo, mas sim uma revelação que as musas traziam à mente, e aí era um texto mais religioso do que qualquer outra coisa. E ele vai dar uma aprofundada legal, mas só para você ter uma ideia, ele fala assim, ó, logo no início, que ele analisa sob 4 aspectos a teogonia. A primeira, a noção mítica da linguagem como manifestação divina. 2, a noção mítica da verdade como revelações, a tal da aletheia. No final ele vai falar 3, a noção mítica do tempo como temporalidade da presença divina.
E 4. A noção mítica do mundo como um conjunto único, uno e múltiplo de teofanias. Só pelos títulos você vê que o negócio não é tão simples assim. Então ele aprofunda bastante e para quem gosta desse tipo de literatura vai ser legal. Eu confesso que se eu fosse ler de novo, não leria o estudo dele, pularia direto para o livro, porque eu gostaria de uma coisa mais simples, não quero aprofundar e tanto assim na cabeça do que o Hesíodo estava pensando quando escreveu e tudo mais. Mas é bem legal, é bem interessante. Então, só para você ter uma ideia de como é tratada a teogonia, ela começa falando um proêmio, ou seja, um prefácio às musas, que são aquelas filhas de Zeus e da deusa Memória, e aquelas 9 mulheres, né, nove deusas que trazem as coisas à nossa memória. Então ele começa fazendo uma invocação às musas, um agradecimento a elas, dizendo que tudo que ele faz é porque elas trouxeram isso à memória dele. Depois vai falar sobre os deuses primordiais, vai falar de Caos, vai falar dos filhos de Caos, e aí vem, fala de Eros, tal, da terra, do céu. Depois fala da história do céu e de Crono. Depois fala dos filhos da noite, fala da linhagem do mar, e aí vai falando das Nereidas, vai falar dos filhos lá vai falar de Poseidon e assim por diante, fala sobre a linhagem do céu, fala sobre mostra que um hino a Hécate, que era uma das deusas antigas do panteão grego, vai falar sobre o nascimento de Zeus, história de Prometeu, não entra muito em detalhes, mas é bem legal a história de Prometeu, da criação da mulher, caixa de Pandora, etc. Vai falar sobre a titanomaquia, que na verdade é o conflito entre os deuses do Olimpo e os titãs. Muito interessante essa história. Não está completa aqui, vamos dizer assim, mas é bem legal. Fala sobre a descrição do Tártaro, ou seja, o submundo. Vai trazer algumas descrições a respeito dele. Depois vai falar sobre a luta de Zeus contra Tifeu, que inclusive foi o que deu o nome aos nossos tufões hoje em dia. Depois ele fala sobre os deuses olímpicos, os deuses do Olimpo. Depois, já caminhando para o final, ele vai falar de mais nada, termina com esse capítulo mesmo, falando a respeito dos deuses do Olimpo. Muito legal, e é leitura clássica. Se é clássica, é importante. Sobreviveu todos esses anos, mais de 2.000 anos, quase 3.000 anos, e a literatura chegou até nós e nós temos acesso a ela. Então, fica aqui a minha recomendação, acesse, compre esse livro, leia-o e vamos juntos nessa caminhada das leituras clássicas aí, beleza? Um forte abraço e até a próxima.